sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vocês vão abrir o livro de vocês de matemática na página 129. Hoje nós vamos falar de uma continha que vocês já conhecem, que é a divisão. Por enquanto, nós vamos fazer a divisão simples, com um número só, no divisor, tá certo? Que a já fez duas divisões iguais aqui para explicar os dois métodos que podem ser feita a divisão. O método simples e o método breve, que é o método breve e o método longo, tá certo? Então, aí tem assim, a divisão e as ideias associadas. Essa página aqui, ó, página 129, vocês coloquem casa e a data, tá certo? Tem assim, Antônio e os amigos almoçaram juntos. O valor da conta é R$324. Então, tem assim, o garçom chegou dizendo, o valor da conta é R$324. Aí a moça falou, vamos dividir a conta do almoço? Dividir igualmente. É claro, quando a gente faz uma divisão, a gente tem que fazer uma divisão igualmente. Uma divisão que o resto dá zero, uma divisão exata, tá certo? Então, eles vão dividir aí os 324 para 4 pessoas, que tem 4 pessoas almoçando aqui, ó, tá vendo? Então, 324 dividido por 4. Antônio, ele fez a divisão por estimativas, mas eu acho que vocês fazendo por estimativas, o cálculo sai muito mais complicado. Então, eu prefiro que vocês façam pelo o método tradicional, que a gente sempre aprendeu, tá certo? Eu acho assim, mais complicado. Então Antônio fez estimativas sobre a quantia que cada um precisa pagar. Então, ele fez a reta numérica, tá vendo? Tá falando assim. Arredondo 324 para 320. Então, ele arredondou o número 324 para a dezena mais próxima, que foi 320. Divido por 4. Ele pega o 320 e divide por 4, que dá 80. Então, são cerca de R$80 por pessoa. São cerca, não é uma divisão certa. Cerca de R$80. Então, ele fez uma estimativa. Então, se cada um deles pagar 80, a quantia total será o suficiente para essa conta. Explique a sua resposta. Então, eu vou fazer do método tradicional aqui para vocês. Porque a Joyce fez duas continhas com o mesmo número. Porque é o método breve, o método longo. O método longo é aquele que eu sempre explico a vocês na sala de aula. Que a gente multiplica e faz a subtração aqui embaixo para poder dividir o outro número. Então, eu tenho aqui, ó, 324 dividido por 4. 3 eu não posso dividir por 4 porque 3 é menor do que 4. O que é que eu faço? Então, eu vou dividir o quê? 32. Você lembra que a gente gosta sempre de colocar essa orelhinha? Então, eu vou dividir 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, quanto é? Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai dar 32? Vocês lembram que eu faço assim? Então, é 8. 8 vezes 4, aqui não vem multiplicando, 8 vezes 4, 32. 32 para 32 dá nada. Vou e abaixo o 4. Vou botar o 4 aqui ao lado do 2, embaixo do 4. Então, eu tenho 4 para dividir para 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Eu tenho 4 confeitos, quero dividir para 4 crianças, cada criança vai ganhar um confeito. 1 vezes 4 é igual a 4. Para 4, nada. Esse aqui é o método breve, tá certo? Que eu acho mais fácil de fazer. E tem o método longo, que vocês sempre fazem na sala de aula, que eu já ensinei a vocês. Então, eu vou fazer aqui pelo método longo. Esse aqui é o longo. Que é aquele que vocês colocam a continha de subtração, tá certo? Então, aqui, 3 eu não posso dividir, então vai ser 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 4 é igual a 32. Aí, o que é que eu faço? Vocês fazem, coloco o 32 aqui e fazem a subtração. Alguém lembra? Quem é que está lembrado de fazer a continha assim na sala de aula? Eu acho que todos que estudaram comigo lembram, né? Então, eu vou fazer a subtração. 2 menos 2 dá 0 e 3 menos 3 dá 0. Então, eu vou descer o numeral 4 aqui para o lado do zero. Então, vai ser 4
dividido por 4, que vai dar 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Faça a subtração novamente. 4 menos 4 é igual a 0. Dá o mesmo valor, tá vendo? A diferença é porque esse aqui é o método longo, que vocês fazem a subtração para não se complicarem. Mas se vocês fizerem assim também vai dar certo, tá bom? Então aí no número 2 tem assim. Daniela calcula 324 por 4, por meio da multiplicação por 4, das multiplicações por 4. 8 vezes 4 vezes 80 é igual a 320. 320 é pouco. 4 vezes 81 é igual a 324. Pronto, o resultado é 81. Ó. Então, o resultado dessa divisão é igual a 81. Então, aí ela está perguntando assim, como você calcula 324 dividido por 4? Conte aos colegas, os coleguinhas não pode estar com vocês, vocês podem encontrar alguém da sua casa, tá certo? Então, vocês vão fazer essa divisão aí, podem fazer aqui no lado mesmo, tá certo? E contar aqui como você chegou a esse resultado. Pode ser pelo meu método aqui, o método breve ou então o método longo, tá certo? Que vocês já são acostumados a fazer. Então, vocês vão passar para a página 130, tá certo? E colocar a casa e a data. E a página 131 também, tá certo? Então, aqui, ó, na página 130, tem alguns probleminhas para vocês resolverem, tá certo? Agora aí em questão é em dinheiro, tá falando sobre dinheiro, dividindo tostões, tá certo? Lembra que tostões é um tipo de dinheiro que a professora inventou na sala de aula logo no começo do livro, pronto. Aí tem assim, reúna com seus colegas e forme grupo com 3 participantes e comece confeccionando dinheiro de brinquedo. Façam várias cédulas. Vocês não precisam reunir com seus colegas, porque vocês estão em casa, mas vocês podem fazer individualmente, tá certo? O dinheirinho de vocês e responder essas questões aí, tá certo? Aí tem a cédula de 10 tostões. Se vocês também não quiserem fazer, só fazer de conta na cabecinha também será válido, tá bom? E vão responder essas questões aí, ó. De acordo com o dinheiro imaginário de vocês, tá certo? Que com esse dinheiro de vocês, vocês não vão comprar nada, porque ele não é um dinheiro verdadeiro, tá certo? Já aqui na página 131, tem a continha aqui, ó. Justamente do jeito que tia Jace fez, no método que vocês fazem na escola, que é colocando a continha de subtração aqui embaixo, desse mesmo jeitinho que tia Jace fez. Então, tem o exemplo aqui e vocês vão continuar respondendo, tá certo? Tem assim, vejam como calcular 267 dividido por 3, fazendo primeiro uma estimativa do quociente e depois usando o algoritmo usual da divisão. Estimativa, 267 é próximo de 270. Então, 270 dividido por 3 é igual a 90. Então, o quociente de 267 dividido por 3 é menor do que 100. Então, presta atenção aqui, ó. Ele está falando que esse quociente aqui, ó, essa parte aqui de baixo da continha, lembrando, dividendo, divisor, quociente e aqui é o resto, tá certo? Que na próxima aula veremos mais sobre isso. Que o quociente dessa continha aqui, ó, é menos do que 100. E realmente é menos do que 100. É 89. Então, ele dividiu, tá certo? 267 por 3 deu 89. Então, aqui, ó, nós temos os termos aqui também, ó. Para quem está em dúvida, temos os termos aqui da divisão, que é dividendo, divisor, quociente e resto. Também que vocês já sabem. Então, de acordo com a divisão, tá certo? Vocês vão fazer esses probleminhas aqui, ó. Da página 131, 132 e 133. Lembrando que todas essas divisões aí são divisões simples, que tem apenas um algarismo no dividendo. No divisor, tá certo? Aqui, ó, nesse lado de cá, esse aqui, ó. Aqui é o divisor. Então, só tem um algarismo no divisor. As
Divisões com 2 algarismos nós veremos mais pra frente. É um pouquinho mais complicado, mas também muito fácil de fazer. Basta vocês só saberem a tabuada. Vocês sabendo a tabuada, vocês no instante vão desenrolar, tá certo? Então aí, ó, marquem aí casa e a data, 132 e 133 e continue respondendo, tá certo? Se não der para responder no caderno, vocês podem fazer a continha, os cálculos no caderno no livro, vocês podem fazer os cálculos de vocês lá no caderno de matemática, tá certo? Vocês vão pegar a agenda de vocês, vão abrir na página no mês de setembro e vão escrever matemática, página 129 a 133. Beijos e essa foi a nossa aula.